vai compartilhar? Amém? Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Que bom, né? Como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom mais um domingo podemos estar aqui, que nós podemos estar aqui em comunhão. Se você pode, se coloque de pé no seu lugar. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Salmos, capítulo 139. Salmos, capítulo 139. Amém? Diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu abrir os céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me cobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu Te louvo porque me fizestes de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de Ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no Teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os Teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Aleluia! Para você que está em casa, boa noite. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Quão maravilhoso é esse salmo. Quem tem dúvida de que o Senhor nos escolheu, de que o Senhor nos formou, a Bíblia diz que Ele nos fez de forma admirável e especial. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Quem pode agradecer ao Senhor por isso? O Senhor é maravilhoso. A Bíblia diz: se nós formos no mais altos céus, lá Ele está. E nas profundezas da terra, lá Ele está. Não tem como fugir de nosso Senhor. Ele está sempre aí. Foi Ele que nos formou. Amém? Então se sinta especial nessa noite. Se sinta admirado. Se sinta especial. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar para nós começarmos esse culto. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua graça, pelo Teu favor, pela bondade do Senhor. Obrigado por esse amor que nos alcançou nesse dia. Obrigado pelos livramentos, pelo Teu cuidado, a Tua proteção. Muito obrigada, Jesus. Obrigada porque nós trazemos a memória nessa hora da onde o Senhor nos tirou. Nós trazemos a memória agora, a Deus, quem nós éramos antes de conhecer o Senhor. A Deus, isso gera uma gratidão tão grande. Por saber que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, por saber que o Senhor nos livrou, o Senhor das trevas, o Senhor nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, o Senhor nos trouxe para reinar contigo, sermos co-herdeiros com Cristo. Deus, nós somos tão gratos por isso.
Deus, nós colocamos o nosso coração diante de Ti nessa hora. Deus, eu não sei como os meus irmãos entraram aqui nessa noite, mas eu profetizo que essa noite será uma noite de refrigério, essa noite será uma noite de provisão, essa noite será uma noite de transformação, de sermos cheios do Teu Espírito Santo. Deus, não permita que os nossos corações estejam aqui dispersos. Nós queremos, Senhor, mergulhar no mais profundo do Senhor nessa noite. Nós não queremos, Senhor, águas somente nos joelhos. Nós queremos, Senhor, estar imersos em nome de Jesus. Alcança, Senhor, o coração dos meus irmãos que estão em casa nessa hora. Deus, que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, tocar em cada coração, trazer, Senhor, cura, trazer, Senhor, revelação de quem Tu és. Atrai-nos nessa noite, em nome de Jesus. Eu abençoo, Senhor, cada irmão que está aqui. Deus, enquanto nós estamos aqui, que o Senhor possa cuidar, Senhor, das nossas casas, das nossas famílias. Deus, cada criança que não pode, Senhor, vir a esse culto, cada irmão idoso, do grupo de risco, nós os abençoamos nessa hora, que o Teu amor, que a Tua unção, essa mesma unção que está aqui nessa noite, alcance esses irmãos, que a Tua palavra alcance esses irmãos, Pai, em nome de Jesus. Deus, nós Te agradecemos, porque o Senhor é fiel, e nós cremos que o Senhor está aqui, Pai. Nós cremos, Pai, na Tua bondade, nós cremos naquilo que o Senhor irá fazer nessa noite. Em nome de Jesus, nós consagramos esse tempo a Ti, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu sei que nós estamos de máscara, mas olha para o irmão aí que está do seu lado, cumprimente ele, abençoe a vida dele aí. Amém? Eu queria chamar a pastora Marla para que nós pudéssemos orar pelos pedidos de oração. Se você tem algum pedido de oração, que você possa escrever, tem sempre um papelzinho ali atrás naquela mesa, que você possa escrever e colocar aqui. Quem está em casa também, coloque aí através das nossas redes sociais seu pedido de oração. Nós estamos sempre orando e nós cremos que nós temos um Pai que é zeloso, que intercede, um Pai que nos abençoa e que responde às nossas orações. Amém? Estenda suas mãos para cá, igreja, vamos orar. Pai, eu Te entrego, Senhor, esses pedidos de oração, Senhor. Pai, o Senhor conhece cada um, o Senhor conhece cada pedido que está aqui, Senhor. Cada pedido desesperado, Senhor. Senhor, os filhos na droga, pessoas desempregadas, Senhor. Pessoas, Senhor, opressas, procurando, Senhor, um alívio no seu coração. Pessoas com necessidade de situações diversas, Senhor. O Senhor sabe, antes mesmo, Senhor, que eles colocassem o papel aqui, o Senhor sabe, Senhor, o que acontece na vida de cada um. Por isso nós pedimos a Tua intervenção, Senhor. Nós recorremos a Ti, Senhor, porque o Senhor é o nosso único Deus, Pai. O único capaz, Senhor, de fazer nova todas as coisas. E nós acreditamos, Senhor, nós confiamos em Ti, Pai. Pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a vida de cada um desses pedidos, Senhor. Assim, Senhor, como eu Te entrego, Senhor, cada um que está aqui, Senhor, cada coração, Pai. Contempla, Senhor, o desejo do coração de cada pessoa que está aqui, Senhor. E que nós sejamos, Senhor, como já foi profetizado aqui, que nós sejamos tocados pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Estou tão feliz de ver o rostinho de alguns irmãos aqui hoje. Não entendi. Você está de máscara, se eu fazer gesto. Virar? Estou tão feliz de ter alguns irmãos hoje aqui conosco de volta. Que bênção. Estávamos com muita saudade. Vamos continuar o nosso culto ao Senhor. Feche seus olhos. Entrega para Ele agora a sua adoração, seu louvor, suas palavras. Te adoramos, Senhor, porque o Senhor é bom e fiel.
Hoje, Pai, nós não queremos estar aqui para cumprir só uma rotina de domingo, nem para escapar da pandemia. Pai, nós escolhemos estar aqui, Pai, porque nós queremos cultuar o Senhor e entendemos a importância de fazer isso em conjunto, em unidade, em igreja, num só corpo. Nós queremos, Senhor, te dar toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Recebe em nome de Jesus. As
oração pela fé. Acontecer neste lugar. Nós cremos sim que grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes, muito grandes elas serão. Declare pela fé, meu irmão. Ninguém é como o nosso Deus. Não importa a pandemia, não importa situações adversas que nos impedem de nos mover. Nós cremos no Senhor. Ninguém é como o nosso Deus. Declare. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém Senhor, agradece Ele com seu coração, com suas palavras, levanta um clamor a Ele de gratidão pela resposta ao clamor que a gente tem feito, de gratidão, porque Ele tem ouvido todos os dias o nosso coração ser entregue e derramado aqui na igreja, porque Ele tem ouvido o anseio da nossa alma, o desejo ardente do nosso coração de fazer com que o nome dEle cresça, com que o nome dEle apareça. Pai, ouve o nosso clamor, cumpre as promessas que o Senhor fez para nós. Nós ainda estamos no ano da promessa, um ano onde tantas coisas foram tão atípicas de todas as outras épocas e anos da nossa vida, mas o Senhor é um Deus de promessas, o Senhor é um Deus que não mente, não pode negar-se a si mesmo. O Senhor cumpre o que o Senhor prometeu. Meu irmão, eu não sei quais foram as promessas que o Senhor te fez, as promessas que você tomou posse pela palavra, que você leu ali, viu e falou amém. A palavra de Deus diz que para todas as promessas dele, ele tem um sim e tem um amém. Nós precisamos tomar posse dessas promessas, não deixar que Satanás roube a semente da fé, da esperança, de crer em tudo que Deus falou que Ele faria. Esse ano é o ano onde nós vamos ver Deus ainda fazendo grandes coisas na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Faltam poucos dias, 90 dias para o final do ano, mas o Senhor pode ter um único dia, um único minuto, Ele é capaz de mudar toda a história. Continue crendo, continue crendo. Nós te adoramos, Senhor, porque sabemos o seu caráter, conhecemos quem Tu és. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os seus ouvidos são sensíveis
Tudo pode O desemprego pode vir, um problema no casamento, na família, com os filhos. mas Mas a palavra nunca vai deixar de se cumprir, nunca vai deixar de ser verdade. Deus de alianças, Deus de promessas, o Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Declare: posso enfrentar o que for, posso enfrentar o que for. eu sei que Eu não sei qual tem sido as suas lutas, mas saiba que nós temos um Deus que é grande e que não importa as circunstâncias, minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Ele não muda nunca, nunca falha, nunca perde o controle. Mentir, tudo pode passar, mas a palavra vai. Aleluia, Senhor. Tua palavra sempre vai se cumprir, sempre vai se cumprir. Não deixe com que a nossa mente se esqueça do Deus que nós adoramos, do Deus que nós servimos. Não deixe com que as crises circunstanciais tirem os nossos olhos do autor e consumador da nossa fé, de quem tu és, grande, grande. Um Deus que pode todas as coisas, um Deus que pode exigir ser adorado. Para qualquer ser isso seria absurdo, mas o Senhor é o grande eu sou. Não há outro maior do que o Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória.
A Ti, Senhor, o Deus que merece tudo que nós temos, tudo que nós somos. A Ti, Pai, que criou os céus e a terra e tudo que neles há.
A Ti, Senhor, que fez o homem à imagem e semelhança do Senhor. O Senhor que soprou o fôlego de vida em nossas narinas e nos fez almas viventes. O Senhor que fez toda a estrutura da nossa vida para que nós vivêssemos contigo até a eternidade. O Senhor que providenciou a cura do pecado, que imolou o seu único Filho, o Cordeiro Santo de Deus, antes da fundação do mundo, para que quando nós caíssemos tivéssemos o Senhor. O Senhor que deu a possibilidade de todo aquele que crer em Ti ser feito filho do Senhor. Ao Senhor que nos livrou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. A Ti seja dada toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Ao Deus que não faz distinção de pessoas, ao Deus que resgata todos os pecadores que estão disponíveis ao arrependimento, ao Deus que envia o Teu Santo Espírito para convencer o pecador da justiça, do juízo e do pecado, porque nós de nós mesmos não conseguimos. O Deus que envia o Seu Filho para fazer expiação dos nossos pecados, para morrer e pagar a dívida que havia sobre nós, para libertarmos no jugo das amarras da opressão de Satanás e do pecado. O Deus que vem fazer caminho na nossa vida, trilhar um novo caminho e nos tirar da rota de morte que era garantida. A Ti seja dada toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Ao Deus que nos deu a salvação de graça, totalmente pela graça, que nos convenceu e que foi o principal participante desse projeto salvífico, para que ninguém se glorie, a Ti seja dada toda a glória. Para que ninguém se glorie, a Ti seja dada toda a honra, a Ti seja dada todo o louvor, porque tudo vem de Ti e tudo volta para Ti. Nas Suas próprias mãos nós tomamos e Te devolvemos. A Ti seja dada toda a glória, a Ti seja dado todo o louvor, toda a honra, todo o privilégio, todo o primeiro lugar. Honra, o primeiro lugar no nosso coração. Honra, obediência, honra, amor, honra, privilégios. A Ti, Senhor, a Ti, Senhor. Seja, Senhor, o primeiro lugar. Seja, Senhor, o lugar de honra na nossa vida, a Sua vida em nossa vida. Senta no trono da nossa vida, senta no trono das nossas decisões, do nosso coração, das nossas escolhas, das nossas oportunidades. Senta no trono, Senhor, não deixa, Pai, não deixa com que nós façamos, Senhor, apenas orações que Te colocam como alguém de glória, alguém de dignidade, mas na prática, nosso coração já tem um dono que é o nosso próprio eu. Não deixe, Pai, que isso aconteça. Senhor, assenta no trono, vem com o Teu Santo Espírito nos convencendo nessa noite, quebrando todo poste ídolo, todos os ídolos que nós colocamos e montamos ao longo da nossa vida, seja os nossos relacionamentos, seja, Senhor, o nosso trabalho, o dinheiro, o sucesso, a vaidade, a beleza, seja, Senhor, qualquer coisa que toma uma frente e que toma o desejo pela Tua presença. Senta no trono, Senhor, senta no trono, Senhor, das nossas vidas. Senta no trono, Senhor, senta no trono, Senhor. Retira, Senhor, os altares, retira os ídolos. Senhor, nós queremos que o Senhor brilhe, que o Senhor seja visto em primeiro lugar. Nós queremos, ó Deus, fazer do nosso alvo de vida render graça, render glória, render honra, render louvor, render, Senhor, tudo que é digno ao Senhor.
Nós queremos que as nossas escolhas, que os nossos projetos, nós queremos que o simples fato de estarmos aqui hoje seja, Senhor, o principal motivo de fazer o Senhor feliz. Tu és o nosso Deus, o objeto da nossa adoração, aquele que nós buscamos agradar. Pai, nós sabemos que o Senhor é mais do que um Deus. O Senhor é o Senhor, é o dono, mas o Senhor também é o nosso Pai. E nós podemos nos aproximar de Ti nessa noite, confiantes de que se um filho pede o pão, o Pai não dará pedra. E nós temos clamado nesses últimos cultos ao Teu Santo Espírito: Pai, envia mais o Teu poder sobre nós, enche-nos do Teu poder, enche-nos da Tua graça e do Teu favor. Traz, Senhor, maturidade, revigora-nos, tira de nós, Senhor, a religiosidade, as meninices emocionais, as meninices espirituais. Nós queremos Te agradar. Nós não queremos ser igreja para ser mais uma igreja. Nós queremos representar a pessoa do Senhor aqui. Nos enche, Pai, de Ti, até que não haja mais espaço para nós mesmos, até que as pessoas olhem para nós e enxerguem como nós somos parecidos com o Senhor, como nós somos parecidos com o nosso Pai, como nós somos parecidos com o nosso Mestre, com o nosso líder. Te seguimos, Senhor, nos entregamos para o Senhor um dia, e nós queremos caminhar de modo digno, Senhor, a essa escolha, a essa entrega. Pai, nós pedimos ao Senhor nos ajude a renunciar o que for preciso, para que o Senhor cresça na nossa vida. Colocamos no Seu altar nessa noite, mais uma vez, o nosso coração, a nossa mente, as nossas motivações. Pai, estamos aqui para ser igreja do Senhor, sermos, ó Deus, cumpridores da vocação do Senhor, sermos imitadores do Senhor. E como o próprio Jesus disse, nos ensinando: aquele que não aborrecer pai e mãe não é digno de mim. Aquele que não aborrecer marido, mulher, filhos, aquele que não aborrecer a si mesmo não é digno de mim. Pai, ensina-nos a pagar o preço de não buscarmos a aceitação das pessoas, mas de queremos fazer a Tua vontade em primeiro lugar. Pai, que quando vier as consequências, as perseguições, nós possamos nos alegrar por entender que é isso que a Tua palavra nos alertou que viria. Nos prepara, Pai, nos prepara, nos amadurece para sermos, ó Deus, Seus representantes de forma mais íntegra e mais fiel possível, em nome de Jesus. Consagramos, Pai, mais esse culto ao Senhor, mais o restante dessa reunião. Colocamos diante do Senhor a palavra que vai ser ministrada, e eu clamo, Senhor, que a graça e o poder do Senhor venha, Pai, rasgar o nosso coração com o Teu Espírito, rasgar o nosso coração com essa espada tão penetrante, dividindo as nossas intenções do coração e as que são do Espírito, aquelas que são egoístas e aquelas que são espirituais, aquelas que perpassam a Sua vontade, os Seus sonhos, e aquelas que são totalmente voltadas para o natural. Confronta-nos, conforta-nos, exorta-nos com a Tua palavra. Saiamos daqui transformados em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Quem gosta desse calor, a gente não gosta de nada, né, gente? A gente quer que fique fresquinho sempre. Faz frio, a gente acha ruim, faz calor, a gente acha ruim. Ô povo ingrato. Glória a Deus, né? Estou um pouquinho rouco por causa do ar-condicionado, da choque térmico. Boa noite, meus irmãos que estão em casa, nos assistindo aí no celular, ou no computador, ou na televisão. Que o Senhor te abençoe. Estamos sentindo sua falta, contando as horas para essa pandemia, para esse corona ir para os quintos dos infernos e deixar a gente em paz, amém? Amém. Que bom que tem muita gente que estava sumidinha, né? Alguns por causa da pandemia, mas aos pouquinhos a gente vai voltando.
É só resistir à tentação, não abraçar, não ficar pegando ninguém, que dá tudo certo, né? Meus irmãos, hoje eu quero trazer uma mensagem que está em João 11, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 11. Esse é famoso, né? Como é que está aí o título de vocês na Almeida? Quem tem Almeida? A morte de Lázaro? A ressurreição de Lázaro, a morte de Lázaro, a ressurreição de Lázaro. Tem mais alguém diferente? Então esse é um caso verídico, né? Que aconteceu com o nosso irmão Lázaro há milhares de anos, poucos milhares, né? 2000 e poucos anos. E todo mundo conhece, né, as irmãs, famosas irmãs de Lázaro. Essa família era famosinha da história bíblica, né? Como é que chamavam as suas irmãs? Marta e Maria, né? Marta é aquela que Jesus uma época puxou a orelha, né? Falou: Marta, vamos aqui, minha filha, ó. Foca no que é mais importante. Limpar é bom, servir os irmãos é bom, mas é mais importante que você preste atenção no que eu estou falando. E Maria, por sua vez, é aquela que estava ali priorizando o Senhor, e que Marta estava brava que ela não estava priorizando servir os irmãos. E aí Jesus alinha, né, o coração dessas duas e ensina-lhe uma verdade. Mas nesse episódio específico nós vamos focar na morte mesmo de Lázaro, nas circunstâncias. Nós havíamos pregado uma série inteira sobre crise, né? Toda vez que eu e a Brenda pregava, principalmente a Brenda, é crise. A Brenda até brinca: gente, parece que eu só falo de crise. Mas primeiro tem a ver com o tempo que nós estamos vivendo. O Brasil já está em crise já tem muitos anos. Esse momento agora só enfatizou essa crise. Mas eu quero falar sobre crise hoje de novo. Sabe aquela crise, eu não dei um título certo, mas sabe aquela crise de quando as coisas estão ruins, parece que tudo está perdido? Que parece que não tem mais solução? Eu sei que você pode falar: não, pastor, mas agora já está passando as crises, nós já ouvimos muitas palavras sobre crise, nós estamos firmes. Mas a crise, tem crises que elas demoram tanto tempo porque não depende só de nós. E às vezes a gente passa, e é normal passar pelos períodos de crise, com oscilações. Não é falta de fé, falta de crer no Senhor. Não é ser inconstante emocional. É quando a gente tira os olhos na fé, da presença, tira os olhos da direção de Deus, tira os olhos das promessas, a gente olha de novo para o problema e a gente assusta com o tamanho dele e aí bate o desespero de novo. É assim só comigo? Todos nós que deixarmos de olhar para aquilo que o Senhor tem feito e vai fazer e pode fazer, e o poder e tudo mais, nós vamos nos perder. Todas as vezes que nós olharmos para as circunstâncias em primeiro lugar e nós ficarmos observando um monstro muito de perto, a gente vai ver que ele é muito mais feio e a gente vai começar a reparar no quanto ele é perigoso, o quanto os dentes dele são afiados, e a gente vai ficar morrendo de medo. Porque a nossa mente, ela é assim. A mente humana, naturalmente, ela foca em poucas coisas. A gente não consegue pensar e fazer duas coisas ao mesmo tempo. Quem fala assim: não, mulher faz várias coisas ao mesmo tempo, isso é mito. É comprovado cientificamente que ninguém faz mais de uma coisa ao mesmo tempo. O cérebro, ele alterna entre duas coisas. Por isso que é perigoso falar ao telefone ao mesmo tempo que você dirige. Porque se for uma conversa que você domina e um lugar que você domina, não acontece nada. Mas se for um assunto que te assusta e acontece uma coisa no trânsito que te assusta ao mesmo tempo, você vai optar por um dos dois. A gente não consegue fazer coisas ao mesmo tempo, ok? Inclusive focar nos problemas. Por isso que nós precisamos transformar-nos pela renovação da mente constantemente. Porque se a gente não renovar é o quê? Tornar novo algo que já não estava novo. Toda vez que a gente renova a nossa mente, a gente volta de novo àquele estado de restauração, de motivação e de lembrança. Apesar de falar de crise, hoje eu quero trazer uma palavra que te motiva a respeito da crise.
Não é uma motivação vazia, uma motivação humanista, focada no bem-estar humano, mas uma motivação do próprio Deus para nós. O Senhor mesmo viveu tantas crises enquanto Ele estava aqui encarnado, né? E a primeira coisa, eu sei que a gente já sabe de como, mas só para recapitular, crises são inevitáveis. Teve uma pregação que eu fiz aqui sobre a tempestade, né? Aquele episódio de Jesus no barco. Tempestade é inevitável, você não tem controle sobre ela, você tem controle se você tiver, não sair nela, mas se você já estiver na rua, você não tem controle de correr dela, correr e ainda se molhar. Da mesma forma, as crises na vida humana, elas são inevitáveis. Quem não vive muita crise, parabéns, mas não é mérito seu, é temperamento às vezes ou falta de noção. Porque uma pessoa que reflete muito sobre a vida, ele vai entrar em crise. Quem não entra em crise tem algum problema, ou então a pessoa fica totalmente estática, não sai do lugar, porque se movimentar, crescer, viver gera crise. Sair do lugar, trocar de emprego, galgar novos degraus, degraus ou degraus? Degraus, vai doer, que vai sair da zona do conforto. E aí, é claro, umas pessoas têm mais crise do que outras, mas eu quero especificamente falar de crises que não são causadas pelas nossas falhas, pelos nossos erros, mas crises que nos acometem aí de repentino. Então Jesus, aqui no caso de Lázaro, né, mesmo sendo amigo de Jesus, ele passou por uma situação de crise muito forte, inclusive morreu, né? Tem crise pior que essa, gente? Morreu o homem, a crise chegou no auge. Vamos ler lá? Capítulo 11. Vamos ler tudo? Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, quem que era Maria? Maria era aquela, né, do vaso de alabastro, aquela que era endemoniada, que era prostituta, não é essa? Certo, gente? Então ela já tinha passado experiência com Jesus, de restauração da sua vida, ela sabia quem ele era. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Verso 5, Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amado Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Os discípulos eram igual índio, né, gente? Tudo era literal, né, que eles entendiam. Jesus tinha falado de sua morte, mas os discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente de sono. Então ele disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. O Tomé é uma graça, né? Otimista em pessoa. Verso 17, ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia tinha distância cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo
mas sei que mesmo agora Deus, o Pai, te dará tudo o que pedires. Disse-lhes Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Verso 31. Quando notaram que ele se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, respondeu eles. Jesus chorou. Verso 36. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Verso 38. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que estava aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolvido num pano. Disse Jesus: tirem as faixas dele e deixem ir. Verso 45. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele, mas alguns deles foram contar aos fariseus que Jesus tinha feito. Então os chefes sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio para falar mal de Jesus. E eu não vou continuar a leitura não, Perdoe a minha leitura avacalhada aqui, porque quando você pega a Bíblia de outra pessoa, a gente fica estranhando, Quase porque a gente lê as palavras que a gente já conhece de cor e fala sem ler. Meus irmãos, que eu já falei até aqui, que a crise, ela pode chegar em tal ponto que ela venha a aumentar até gerar uma morte. Deus permite que isso aconteça? Sim. Deus controla o tempo todo todas as coisas de 24 horas? Não. Se fosse assim, muitas coisas que acontecem, que são consequências dos nossos erros, a gente não estaria vivendo. O fato é que existem regras espirituais, regras também físicas, Por exemplo, você pode bater a cabeça na parede e orar: Senhor, não deixa a minha cabeça doer. E bater a cabeça. Provavelmente vai doer, porque já existe uma lei que fala que vai doer. Existem pontos no seu corpo que vai sentir dor. Porém, se Deus tiver um propósito de mandar você bater a cabeça, Ele pode fazer um milagre de que não doa. Mas, em tese, vai doer sempre, a não ser que Deus queira que não doa. Por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, a crise, tem crente que pensa, e eu sei que nós já falamos tanto desse assunto, que eu não quero chover no molhado, mas tem gente que pensa que crente não passa por tantas crises quanto gente do mundo. Tem gente que pensa que o crente ele está livre de pegar coronavírus, e não está. Tem crente que está morrendo aí de coronavírus. Tem gente que pensa que crente está livre de ter uma crise financeira. Mentira, tem crente que está tendo crise financeira.
Ah, mas eu sou crente, 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, eu não seria atingido. Claro, mas tem contexto. Se você, primeiro, você colhe as consequências de uma vida normal. Se o mundo todo adoece, a gente também está aqui vulnerável. Se Deus quiser que você não adoeça, amém. Mas se tiver um plano para a glória de Deus, ou se Deus deixar com que as coisas aconteçam naturalmente, a gente também corre risco. Se eu perguntar e pedir para levantar a mão aqui, quem foi afetado de alguma forma pela pandemia, todo mundo foi. Seja emocionalmente, seja espiritualmente, seja financeiramente. Quem foi afetado pela crise financeira do Brasil, que já está se estendendo há anos, quase todo mundo. Tem gente que fala, não, mas eu não tenho passado nenhuma necessidade. Glória a Deus, o Senhor nos promete isso, que não vai nos deixar passar a necessidade. Mas, sim, privações vão acontecer. O próprio apóstolo Paulo, ele fala que teve momentos que ele viveu de escassez. Teve lugar que já passou frio, já passou fome, já passou por naufrágios. E às vezes a gente não quer viver essas coisas que os próprios apóstolos e o próprio Cristo viveu. Então, nada mais, nada menos é do que um evangelho que a gente leu e criou um Frankenstein a nosso bem querer. Porque não é o que está escrito na Bíblia. A Bíblia diz que a gente vai ter aflições. Tem de bom ânimo. Aflições virão, perseguições virão, nós seremos odiados, perseguidos. Então, quando eu me pego, ou você se pegar, achando ruim de alguém ter falado alguma coisa da sua vida, fique feliz, porque lembre que isso está prometido que ia acontecer. Bobo é a gente de esperar que isso não vai acontecer e achar normal. Jesus já disse que essas coisas viriam. E os trem tem que ficar ruim para poder dar o fim. Como é que vai chegar o Apocalipse que vai ter que ficar ruim, gente? É inevitável, as coisas ruins virão. Não estou dizendo que a gente não tem que orar, não tem que insistir para mudar a nação, mudar o povo, mas o mundo de forma geral vai entrar em um colapso, sim. Isso é profecia, né? Então, Lázaro, mesmo sendo crente, mesmo sendo amigo de Jesus, a ponto de Jesus amá-lo, uma referência que a irmã dele usou na hora de mandar o recado, não foi assim: oh Jesus, avisa Jesus lá, que o Lázaro lá do povoado de Betânia, irmão daquela que expulsou os demônios, aquela que seguia ele, daquela outra que estava arrumando a casa que chamou a atenção, não precisou de dar referência para ele lembrar, só falou assim: aquele que o Senhor ama, Lázaro, quem o Senhor ama. Ou seja, é como falar de um amigo para um amigo, é como usar de referência uma pessoa que é muito bem conhecida. Não precisa de dar referência nem sobrenome, simplesmente é o Lázaro, aquele que o Senhor ama. Então Jesus amava Lázaro, Lázaro era amigo de Jesus, além de ser discípulo, de ser seguidor, era um cristão, suas irmãs eram cristãs, a família era uma família cristã, mas ele adoeceu e morreu. Ou seja, gente, sem chover no molhado, mas relembrando, crente vai viver circunstâncias também de crise. Entretanto, as circunstâncias de crise na vida do crente, assim como as circunstâncias de felicidade, assim como as circunstâncias de promoções, de oportunidades, de estudos, de relacionamentos, de todas as outras coisas, elas têm um propósito de elevar o nome de Jesus. Quando eu e você nos entregamos para Jesus e a gente se torna propriedade exclusiva dele, e ele se torna o nosso dono, nosso Kyrios, nosso Senhor e nós escravos dele, tudo que acontece na nossa vida tem um objetivo de promover glória e honra para ele. Então, se é para ser pobre, que eu seja pobre para engrandecer o nome do Senhor. Se é para ser casado, que eu me case para engrandecer o nome do Senhor. Se é para ser solteiro, que eu fique solteiro para engrandecer o nome do Senhor. Se é para ser rico, que eu fique rico para engrandecer o nome do Senhor. Tudo por ele, por meio dele e para ele. Tudo. A diferença de um crente para um não crente, que o crente, apesar de viver as aflições e as circunstâncias normais dessa vida, ele vive essas circunstâncias com o objetivo de glorificar a Deus. Então, de fato, Deus governa a nossa história. Existem coisas que vão acontecer até em sofrimento, que é da vontade de Deus, para que a glória dele venha. Lembra daquele cego de nascença, que ao ser questionado, né, se foram os pais dele ou se foi ele que pecou, qual foi a resposta de Jesus? Qual foi? Hein? Ninguém pecou, né, da família dele.
Mas foi para quê? Para que a glória de Deus se manifestasse através dele. Nossa, pastor, mas isso é tão cruel. Cruel não. Sabe o que significa eu sou? Deus é top, é o super, é o maior, soberano, está acima de todos. Ele pode fazer coisas para a glória dele, para revelar quem ele é, porque o objetivo dele sempre é amor. Sempre vai produzir fruto de vida eterna das pessoas que estão ao seu redor. Então não se preocupe. O que nós devemos fazer como cristãos se a gente se preocupar, se a gente se atribular, é normal, porque a gente é humano. Mas o que a gente tem que fazer é sempre voltar os nossos olhos para o Senhor e relembrar das promessas, e relembrar quem Ele é, e relembrarmos que Ele não perde o controle, que ainda que pareça que Ele perdeu, a minha vida não é uma vida para ser vivida para mim, é para ser vivida para a glória dEle. Se houver a necessidade que eu morra, para que o nome dEle cresça e salve outras pessoas, eis-me aqui. A semente dos mártires, o sangue dos mártires foi a semente da igreja. Se você pesquisar ao longo da história da igreja, o período que a igreja mais se desenvolveu, mais em todo o tempo, foi no período de mais perseguição e de martírio, onde os cristãos eram crucificados de cabeça para baixo, eram feitos nos jardins dos palácios como tocha humana, eram dados como brinquedo na cova de leão para o povo assistir lá naqueles coliseus, e foi o tempo que mais o evangelho se expandiu. Então tem momentos onde Deus sim vai deixar com que coisas aparentemente não boas para nós, porque o que é bom para nós? O que é gostoso, o que não faz mal para mim, para minha família, está tudo bem. Agora, e se sua mãe morrer, se seu pai morrer, isso faz bem para você? Não faz. Mas pode fazer bem para o evangelho? Se Deus tiver um propósito, pode. Entender e saber lidar com isso é o que nós precisamos aprender. Aprender que voltar os nossos olhos para o Senhor é sempre o que a gente deve fazer nos momentos de crise, porque aí a gente recapitula, a gente lembra, a gente renova a nossa mente com aquilo que traz esperança. Amém? E hoje eu quero trazer esse fortalecimento no nosso coração, essa recapitulação, lembrarmos que Ele nos salva, que Ele nos cura e que Ele também tem o intuito de fazer a obra dEle através de nós, que é muito maior do que a nossa. Então no verso 3 ao verso 5, vamos recapitular aqui rapidinho. Verso 3 ao verso 5. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que ama está doente. E ouvindo isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta e a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Então, como eu disse, a primeira coisa que aconteceu foi enviado um recado, e nesse recado a gente tem a intimidade revelada aí, que apesar de ser amigo e irmão, ele passou por essas circunstâncias, e Jesus deixou mais 2 dias ali para poder socorrer ele. Se é um caso de urgência, a gente pensa que Jesus devia ir na hora, né? Podia ser transladado, fazer igual fez ali com André, gente. André? Qual que foi que pregou o eunuco? Felipe, né? Foi transladado e apareceu já na outra cidade. Jesus podia fazer isso, ó, aparecer lá, curar ele, voltar para a obra que ele estava lá. Mas Jesus esperou 2 dias de propósito para que o nome dele engrandecesse. Jesus esperou 4 dias de morto, porque se fosse menos dias ninguém daria glória, poderia ser uma coincidência, uma cura. Jesus já tinha feito alguém ressuscitar assim, mas 4 dias seria uma obra onde traria realmente glória ao nome de Deus e testemunharia de que Jesus de fato, de quem Ele é. Amém? Fica de pé no seu lugar, dá uma espreguiçadinha aí, tem um monte de gente cochilando. Fica de pé todo mundo, em condolência aos que estão com sono, mesmo que você não esteja. Estica, dá uma glória a Deus. Aleluia. Pode se sentar de novo quando você quiser. Então no verso 6 a gente viu a demora de Jesus. Ao invés de Jesus cancelar os programas, a agenda, a programação toda e ir correndo, Jesus deixou. E isso fala para nós o seguinte: o tempo de Deus não é o mesmo tempo meu.
Tem gente que fala, Deus tem pressa. Não, Deus não tem pressa. Deus é dono do tempo, Ele vive acima desse tempo, Ele é atemporal. O tempo de Deus é outro tempo. Deus não vive cativo do passado, do presente, do futuro. Deus vive acima disso. É difícil da gente compreender isso. Quem tem pressa são os perdidos. Quem tem pressa é quem está com fome, quem está passando aperto, quem está em situação de risco. Deus não tem pressa porque Deus é dono do tempo. Deus, Ele sabe a hora exata de acontecer, de fazer, de agir. Tem aquela música, né? Ele tarda, mas não falha. Não, Ele nem tarda, Ele nem falha. Ele sabe exatamente o que fazer na hora que fazer, em que deve ser feito. Poderia parecer aí para a família, né? Para o povoado, porque lembrando que era um povoado ali de Marta, Maria e Lázaro. Esse pessoal poderia falar, nossa, você viu? Deu um recado lá e Jesus nem veio. Ou ele morreu por lá, aconteceu alguma coisa, ou ele nem veio. Mas provavelmente eles receberiam um retorno, um feedback do recado, né? Que foi enviado, que foi dado. Então, o que será que passou na cabeça desse povo? Será que eles pensaram, nossa, Jesus não veio fazer nada aqui? Por que essas mulheres indagaram Jesus? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, não tinha acontecido isso. Será que essa indagação foi uma tristeza? Foi, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, isso não teria acontecido? Reconhecendo o poder e a autoridade dele? Ou será que foi também uma crítica? Senhor, se o Senhor tivesse chegado aqui mais cedo, se o Senhor tivesse curado ele, não ia dar isso. E às vezes na nossa vida isso também acontece. É o emprego que você está esperando tem anos. É a resposta, é o namoro que você está esperando tem anos. É o casamento que está esperando tem anos. Sei lá, gente, qualquer exemplo do que seja o que for que você está lutando. A libertação de alguém da sua família. A restauração de alguém da sua família. A conversão de alguém da sua família. A virada financeira da sua vida. A promoção do serviço. Não sei qual é o sonho, qual é a dor que a gente também espera. Todos nós temos as nossas esperas no Senhor. E às vezes parece que está demorando demais e que vai morrer. Mas nesse contexto aqui, a morte foi muito benéfica para o nome de Deus. Será que nós estamos dispostos a aprender com essa mensagem e falar, Senhor, se tiver de morrer e ressuscitar depois, para que o seu nome seja glorificado, eu digo sim, amém, eu estou aqui, eu vou colaborar, eu não vou resistir, eu não vou me debater igual uma criança pirracenta? Será que se tiver que ir lá no fundo do poço, às vezes financeiramente, por um propósito, para depois Deus ser glorificado através da sua vida, a gente está disposto? Será que ficar solteiro, para Deus glorificar a vida dele para sempre? Já pensou, pastora Marla? A gente quer casar, né? Mas você já pensou se Deus fala para você, assim, olha, Marla, você vai ficar, porque eu tenho um propósito para você, que casada não vai dar. É uma hipótese. Vai doer, mas você vai falar, isso aqui, Senhor. Por quê? Porque a gente se entregou. Sabe que isso é muito sério? A gente canta, fala, ora, lê, brinca, conversa com os outros, muito na empolgação. Mas na hora do vamos ver, a hora que Deus põe na prova, a gente às vezes arrega. Se Deus virar para você e falar, olha, por mim você vai renunciar a essa vida sua e vai viver assim. Eu quero você assim. Deus pode pedir isso? Pode. Tem muitos casos de pedidos de Deus, inclusive na Bíblia, né? Abraão e Sara, quantos anos? Quem lembra quantos anos Abraão e Sara esperou para a promessa ser cumprida? Quem lembra? Olha o quiz. Não, mas quantos anos demorou da promessa até nascer Isaac? 25 anos. 25 anos. Gente, é gostoso esperar 25 anos? Não é não? Aí quando Deus fala, né, a gente que fez seminário, alguns meninos que fez, o Rodrigo também que fez, aí a gente estava no seminário, tudo é céu na terra, né? Tudo é milagre, é unção, é poder. Aí você vai lá, aí eu tive um monte de revelação, mas um monte que eu ia para... que Deus... Várias revelações, várias. Eu e a Brenda, então, parece que ela tem língua para revelação. Não estou criticando se é verdade ou mentira, mas eu tive várias palavras, de várias coisas na minha vida, algumas se cumpriram, outras eu penso, está guardado num gavetão onde tem escrito. Não é importante o suficiente para me pautar minha vida nisso, mas também não é
desinteressante o suficiente para me jogar fora. Eu vou guardar aqui para o dia que vier. Então, Deus já falou que eu iria para X lugar. E falou várias pessoas diferentes, em contexto diferente, com visão, com tudo para Fernando, um monte de coisa. E eu pensei, então demorou, né? Vou me preparar, já estou indo. A Brenda, Deus falou, ela já ficava fazendo até as malas, já despediu da família, já ficava o tempo todo falando, mas pode ser que ela tivesse 60 anos. Pode ser que quando ele tiver 90 anos, ela tiver os 60 dela. Pode ser que Deus vai mandar você lá para as Europa da vida, quando você estiver idosa. Pode ser. Tem cumprimentos e promessas que vêm muito depois do que a gente planeja, mas a gente quer agora. Principalmente quando é legal para nós. Se Deus prometer para você que vai, olha, eu vou deixar você ser martirizado, lá no Afeganistão, você vai ser degolado por amor a mim. Ninguém vai querer que seja rápido, que seja para ontem. Mas quando é gostoso, ou é algo que a gente almeja, algo que também faz parte dos nossos sonhos, aí a gente fica doido para chegar logo, né? Deus promete um marido para a irmã e já era, ela já pensa que o marido é amanhã. Ela já sai até maquiada, preparada, já com a mão assim estendida para o moço enfiar a aliança. Mas não quer dizer que é amanhã, né? O tempo de Deus é um tempo diferente. Isso parece ser tão simples quando a gente fala, mas na hora que a gente está vivendo não é simples, não é legal. Quando Deus fala, vou fazer isso na sua vida, você falou, beleza, é amanhã. Já põe até as malas, está pronto. Mas não, filho, ainda tem um processo, ainda tem um trabalho, ainda tem uma etapa. E Deus não quebra essas etapas. Como eu disse, Deus não tem pressa. Deus, se ele precisar, mas se eu não for, Deus vai deixar de enviar alguém. Não, querido, se Deus quiser preparar alguém agora. A gente tem casos de missionários aí, missionários de credibilidade, que contam a experiência de Deus mandar eles fazer a mala, entrar no banheiro do aeroporto. Tem um missionário, esqueci o nome dele, um famoso, de credibilidade, pessoa séria, que Deus mandou. Eu sei que teve gente assim também, que Deus mandou entrar no aeroporto, com o passaporte, com mala e tudo mais. A pessoa entrou no aeroporto, e não sem dinheiro de comprar passagem, entrou no banheiro e falou, agora sai e vai para o bairro tal da cidade tal. A pessoa, não, mas esse bairro não é no meu país, na hora que ele saiu está no outro país. Tem casos de missionários assim, famosos mesmo, missionários de credibilidade no meio cristão. Eu já vi casos, muitos casos assim, de milagres extraordinários assim. Então, se Deus quiser preparar uma pessoa assim, Deus não precisa de dinheiro guardado, de poupança. Eu já vi no próprio Moriá, na Estância Paraíso, quando eu vi uma mulher que não sabia falar nada de espanhol, nada. Só assim, essas palavrinhas que a gente fala, graças, os portunhol. E lá na hora o Senhor falou para ela que ia enviar ela para um país de língua assim, e o Senhor, na hora, deu para ela a habilidade de falar espanhol instantaneamente, fluentemente. Na hora, ela falou, gente, é uma loucura, ela falava tudo em espanhol, ela lia tudo em espanhol, nunca fez isso na vida dela, porque Deus queria, na hora. Se Deus quiser que você casa amanhã, Deus te deixa noivo hoje. Mas, se Deus quiser que você não case, na caminho de misericórdia, Senhor, Deus, Ele também tem esse poder. O que nós precisamos estar disponíveis, dispostos a entender que o tempo é dele, a vontade é dele, a minha vida vive para agradá-lo, para honrá-lo. Fazer planos, a gente faz, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Quando estava na tempestade ali, estava todo mundo no barquinho, e a tempestade veio arrebentando, e Paulo falou, olha, o Senhor vai entregar para nós aqui, barquinho não, era um avião, né? O navio tinha 250 pessoas mais ou menos. E Deus tinha aparecido com um anjo, né, falado com Paulo que ia entregar a tripulação na mão dele, que ninguém ia se perder. E o povo tentou resgatar o barco, tentou fazer de tudo, mas o barco encalhou, o barco bateu, o barco choveu, perdeu a comida, perdeu tudo, até cair na ilha lá onde ele tinha que ir. Deus faz a vontade dele acontecer. A gente pode atrapalhar, a gente pode resistir, às vezes a gente pode ficar pirraçando, mas aí Deus, Ele nos corrige, né? A gente tarda, faz igual o povo do deserto, anda. Jairo, né? Quando Jairo foi falar com Jesus e pedir para ele levar ele até a filha dele, para curar a filha dele, quando chegou lá era tarde demais, a menina já tinha morrido, né? Jesus falou, não, ela dorme. E Jesus foi lá e ressuscitou a menina. Marta, né, ela entra em angústia e ela começa a vacilar na fé dela agora. Ela começa a racionalizar. Ela fala, não, Senhor. Jesus fala no espiritual e ela entende no natural.
Jesus fala para ele, olha, ainda quem crê em mim não morre. Quem acreditar em mim não tem morte para essa pessoa. Ela dorme aqui, mas ela está viva. E aí ela falou, tá bom, Senhor, eu sei, é na vida eterna. Né? Não, estou falando aqui agora. Se eu quiser levantar ele agora, eu levanto. Mas ela entendia as coisas ali na razão. Jesus não teve pressa, né? Jesus adiou a viagem. Às vezes, a gente tem que estar dispostos a entender que Deus às vezes vai adiar algumas coisas da vida da gente, porque é melhor para o reino dele, é melhor para nós, é melhor para glorificar a vida o nome dele. E afinal de contas é para isso que a gente vive, não é? Não é isso que a gente fala? Que a gente vive para ele, que a gente se entrega para ele, que ele é nosso dono, que ele é nosso mestre, que ele é nosso Senhor. Marta então vacila, né? Vamos ler aí, lá no verso 22 a 24, Marta dá uma vacilada ali entre a fé e a razão, a lógica. Mas sei que mesmo agora Deus dará tudo o que pedires. Disse Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar, a ressurreição do último dia. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Talvez, né, essa é também a nossa angústia. Talvez a gente tenha orado pelo casamento, pela família, pelo filho, e às vezes a gente vê o trem piorando. Você já viu aquele ditado popular, quanto mais eu oro, mais assombração aparece? Às vezes parece que é desse jeito, né? Você começa a orar pela sua família, aí que o filho piora. Você começa a orar pelo casamento, aí que o marido é mais encapetado ainda. Começa a orar pela esposa e parece que a bicha fica possuída. Às vezes parece que vai piorar, e às vezes está piorando mesmo, mas não quer dizer que Deus não está escutando a sua oração. Às vezes Jesus está tardando a ida para cumprir um propósito maior. Ah, pastor, mas como é que eu vou saber se Deus está fazendo isso ou se é só o acaso? Quem vive de fé, vive pela fé, e o justo viverá pela fé. Se a gente tem fé o suficiente para acreditar na vida eterna, na salvação, que o Senhor nos salvou, nos tirou do império das trevas, a gente tem que crer que Ele está governando a nossa história. Porque se a gente acredita que Jesus morreu na cruz para fazer uma obra tão espiritual, e a gente não acredita que Ele continua sendo Deus que cuida da gente aqui, fica complicado, né? Mas às vezes a gente acredita, mas acredita parcialmente, como Marta. Marta falou, olha, eu sei que o Senhor já fez muito milagre, que o Senhor é Filho de Deus, que o Senhor é o Cristo, e eu sei que ainda agora, se o Senhor pedir, Deus já te ouviu algumas vezes, Ele vai te ouvir de novo. Aí Jesus fala com ela, não discorda dela, mas Ele fala, eu vou ressuscitar o seu irmão. Mas nessa segunda parte ela já não crê com tanta liberalidade. Ela já tem mais resistência de entender o que Ele está falando, às vezes por não ter experimentado isso de Deus, ou às vezes por realmente racionalizar. E ela fala, não, com certeza, é verdade, né? No último dia Ele vai ressuscitar. Mesmo às vezes o Senhor está tardando agora, mas Ele vai ressuscitar essa área da sua vida. E aí você pode dizer amém. Porque tem gente, eu vou falar isso, é uma crítica, mas é uma crítica boa, tá? Eu já fui muito assim, às vezes a gente tem medo de ter fé, de agir em fé, e aí a gente escolhe tomar uma postura de falsa entrega. Uma coisa é oração de entrega é assim, oração de renúncia. Quando eu falo, Senhor, está aqui meu cachorrinho que está doente, eu oro pedindo ao Senhor para curá-lo, que a Bíblia fala que eu posso orar, mas contudo seja feita a tua vontade. Se o meu coração, enquanto eu orei, tinha de fato uma entrega a Deus, de que Ele faça a vontade dEle em primeiro lugar, foi uma oração de entrega. Agora, se essa oração foi dessa forma, porque no fundo eu sou covarde para exercer minha fé, e eu falo, Senhor, cura o cachorro, mas eu fico com medo de Deus me curar, e eu passar vergonha, eu falo, contudo seja feita a tua vontade. Aí é safadeza, falta de fé. E muitas vezes a gente que é crente, a gente prefere ter uma postura de não ter ousadia, não andar em fé, racionalizar. Só que a gente tenta espiritualizar uma coisa que é racionalizada para ficar mais bonito na vida. Quem já fez isso? Não precisa levantar a mão.
A Brenda já foi levantando. Todo mundo, gente. Quem não fez, ou não tem fé, ousadia, ou nunca teve crise de fé. A gente tem medo. Mas o medo não é ao contrário de fé. Quem tem fé pode ter medo. A fé é espiritual, a fé não é só convicção emocional, porque tem hora que emocionalmente não tem nada para a gente se apegar. Aí a gente vai mesmo igual doido. Por isso que o povo pensa que a gente é doido, porque a gente tem que falar umas coisas que não tem nada a ver às vezes. Amém? Então é exatamente isso. O Senhor pode ressuscitar, desde que nós entendamos que é a vontade dele. Ah, pastor, mas e se Deus quiser deixar morrer e não ressuscitar? Se for da vontade dele, amém. Aí é uma entrega, é uma renúncia. Mas o que a gente precisa fazer é andar em fé e viver em fé, amém? Verso 4, vamos voltar rapidinho aqui no verso 4. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus, ele não tem pressa, ele não chega atrasado, como eu falei, ele não tarda, ele não falha, ele age conforme o plano de Deus. Os mesmos olhos do nosso Pai, os mesmos olhos de Deus que viu lá no Éden Adão caindo, os mesmos olhos de Deus que viu a construção de Babel, o povo querendo tomar o lugar de Deus ali, os mesmos olhos que estão vendo os corações, as intenções dos homens, os mesmos olhos que viram ali o profeta indo ungir o mais bonito, que parecia cara de rei, e que falou que o rei ia ser o outro que não tinha cara de rei, Davi, os filhos de Jessé. Esse mesmo Deus está conhecendo o nosso coração, esse mesmo Deus vê as motivações, e a motivação é dar glória a Jesus. Se essa não for a motivação nossa, nós vamos viver uma vida infeliz no Evangelho. Sabe quando a gente fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e a gente fala, você já soou meio estranha essa verdade para você? Já desceu meio seco? Quando fala assim, não, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, você pensa, não está sendo não. Se eu for ser bem sincero, não está boa, nem perfeita, nem agradável, eu estou me lascando mesmo. Você já pensou assim? Já aconteceu com você que você fala, não, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Gente, tem hora que não é, mas sabe por que não é? Porque nós não estamos vivendo de forma alinhada com ela. Se a minha vida é uma vida de entrega para Deus, e acontece uma circunstância, eu falo, que o Senhor seja glorificado através disso na minha vida, eu vivo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque eu aceito a vontade de Deus para a minha vida, eu entrego para Ele, sem pirraçar e sem espernear. Agora, se a gente não vive na mesma expectativa, na mesma sintonia de Deus, a gente vai destoar dos propósitos da vontade dele, e a gente não vai conseguir experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade dele, porque vai ficar diferente da nossa. É uma coisa tão simples, mas que às vezes a gente não entende. Romanos 8, 28 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que mais? Isso, segundo o seu propósito. Tem essa segunda parte, é segundo o propósito dele. Todas as coisas vão cooperar para o bem, mas para reverter segundo o propósito de Deus. Se não tiver o propósito de Deus, a gente não vai experimentar a vontade de Deus, e não vai experimentar a boa, perfeita e agradável, porque a nossa é diferente da dele. Eu estou sendo redundante para você frisar isso. Se nós não estivermos dispostos a sofrer por Jesus, o dia que a gente for, eu quero ser evangelista, pastor, eu quero evangelizar, quero ganhar almas, amém. Aí vai lá, leva umas pedradas lá na rua, chega chorando na igreja e fala, pastor, o Senhor, eu estou frustrado, estou decepcionado. Não, mas você não queria ser evangelista? Queria, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu levei uma pedrada no olho. A pedrada é boa, perfeita e agradável, se você entender que é isso que Jesus falou que ia acontecer. Bom, perfeito e agradável, bem-aventurado quando forem perseguidos, afligidos, por causa do meu nome. Então, nós precisamos alinhar a nossa expectativa e a nossa realidade, a realidade da palavra, porque senão a gente realmente não vai conseguir entender o que Deus está dizendo. Tem crente que vive na igreja por 200 mil anos, participou da fundação da Reforma Protestante, e até hoje não conseguiu entender a Bíblia, sabe a teologia, mas não consegue olhar para a Bíblia e entender que a vontade de Deus prevalece sobre tudo, e
que se nós lutarmos contra, a gente não é feliz, não é pleno, que a minha vida vive para satisfazê-lo. Ah, mas o Senhor também, Ele quer me ver feliz, é para minha alegria ser completa. Sim, mas a obra e a missão dele vem em primeiro lugar. A nossa felicidade, os nossos prazeres, a alegria que Ele tem para nos proporcionar, que de fato Ele tem, acontece dentro desse propósito dele, dentro desse caminho que Ele escolheu para nós, amém? Amém? Quando Jesus fala, eu sou, né? Ele está dizendo ali para o judeu que Ele é Deus, Ele está dizendo que Ele é maior do que Moisés, Ele está dizendo que Ele é maior do que qualquer outro ser, que Ele é igual ao Deus Pai. E João, especificamente, né, no evangelho dele, ele coloca essa frase de Jesus dizendo, eu sou 7 vezes. Quando Jesus fala, eu sou o pão da vida, mas os homens ali não tinham esse apetite, né? Quando ele fala que Ele é a porta, quando Ele fala que Ele é o bom pastor, quando Ele fala que Ele é a luz do mundo, quando Ele fala, eu sou a videira, e quando Ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus, quando Ele fala, eu sou, gente, isso era tão agressivo para os judeus, que os judeus, na hora, rasgavam a roupa e falavam, anátema, amaldiçoado, maldito, blasfemou, vamos matar ele, se pudesse enforcar ele, naquela hora enforcava. Porque Jesus estava se equiparando ao próprio Pai, ao próprio Deus. E Jesus, Ele era, e Ele é ainda, todas essas coisas. Porém, nós precisamos ir. Quem tem fome, quem tem sede, venha a mim e beba. Eu sou o pão da vida. E às vezes a gente vai matar a sede, a fome, em todas as outras coisas que a gente aprendeu, e não vai matar a fome em Deus. Aí tá com fome, com sede, mas vai para os vícios, vai para os comportamentos de recompensa, ao invés de buscar o Senhor. Por quê? Porque o nosso aprendizado natural ainda está falando mais alto. E aí buscar Deus se torna enfadonho, cansativo. Por quê? Porque a boa, perfeita vontade, agradável vontade de Deus não é agradável, nem boa, nem perfeita para nós, porque a gente ainda está buscando o lugar errado. Quando Ele fala que eu sou a porta, mas a gente tem que entrar pela porta, não adianta Ele ser a porta se a gente não entrar. A porta está ali, nós precisamos disso. E às vezes a gente bate em todas as portas possíveis, menos na que a gente deveria bater primeiro. E assim vai, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu sou a videira, e eu sou a ressurreição e a vida. A gente tem aqui também que Jesus chorou, né? Um verso, dizem que é o menorzinho verso, né? Jesus chorou. E esse conceito de Jesus ter chorado aqui, de fato, é muito bonito, porque mostra a humanidade de Jesus, que apesar, né, mesmo sendo 100% Deus, Ele também se compadecia, não só sendo Deus, porque Ele já sabia que Ele ressuscitaria o homem, então Ele não precisaria se emocionar, mas Ele se emociona sendo homem, porque Ele se esvaziou da sua glória, e Ele sentia o que a gente sentia. Jesus sentiu tudo o que a gente sentiu. Jesus passou por todas as tribulações e provações que a gente passou. Jesus sabe a dor de ter um ente querido perdido, que não quer Deus. Jesus sabe. Jesus sabe a dor do que é ser tentado pelo pecado e não conseguir vencê-lo. Jesus sabe o que é passar por todas as tentações, provações, situações, porque Ele também tinha uma família que não era perfeita, Ele também tinha seres humanos convivendo com Ele, Ele também tinha discípulos que estavam em sofrimento. Jesus participava da vida dessas pessoas. Jesus sabe o que é ser traído, o que é se sentir só. Jesus sabe o que é não ter teto. Jesus sabe o que é ter perseguição, traição, humilhação. Jesus sabe o que é se sentir cansado, esgotado. O que é uma dor de uma enfermidade. Jesus sabe de tudo isso. Jesus sabe o que é a dor da morte, que Ele mesmo morreu por nós. Vamos ler o verso 39 até o 44? Estou acabando já. 39 ao 44. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei
que se você cresce, veria a glória de Deus? A palavra, né, impossível, ela não tem no vocabulário de Deus. Para Jesus todas as coisas são possíveis. Jesus fala, para o homem isso é impossível, mas para mim nada é. Lázaro, né, já estava morto, tinha 4 dias, ou seja, morto de verdade, bem mortinho. Inclusive um acréscimo aqui cultural para a gente aprender, tinha um aspecto na cultura judaica de pessoas da crença da possível ressurreição de alguém com 2 ou 3 dias, 3, gente, alguém lembra? 3, né? 4 não, 3, né? Por isso que Jesus esperou o 4º dia, para comprovar, sem nenhuma sombra de dúvida, de que ele estava fazendo um milagre ali, de que Deus estava fazendo essa cura, esse milagre, né? Então, Marta continua na sua posição racional, Senhor, agora não adianta mais não, agora ele já cheira mal. A mesma Marta que tinha acabado de falar, não, eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas, eu sei que se o Senhor orar, Deus ainda vai te ouvir. Aí Jesus manda ela abrir e ela fala, não, mas está fedendo já tem 4 dias. Jesus, ele não tem para ele impossível, né? Se credes, verás a glória de Deus. Crer para ver, não ver para crer. Eu sei que essa frase já é meio que jargão gospel, né? Mas é uma verdade que faz parte da fé cristã. Ver, não ver para crer, mas crer para ver. E não é fácil, é um exercício de fé. À medida que a gente começa a caminhar com Jesus de forma mais íntima, a gente vai experimentando vários milagres, várias experiências com Deus, e aí a gente vai cada dia mais tendo a liberdade de poder já conseguir enxergar, mesmo sem ver nada, pela fé, porque a gente começa a conhecer em quem nós cremos. Pastor, mas fé não é justamente isso mesmo? É crer sem ver? Sim, mas às vezes fica mais difícil quando a gente não conhece o Deus que a gente serve. E quando a gente conhece o Deus que a gente serve, tem várias experiências com Ele, fica tão fácil. Um exemplo disso, a gente sempre vê, hoje não tanto, mas quando eu era criança, eu via muita pregação, principalmente igreja pentecostal, sobre Daniel na cova dos leões, aquela coisa assim, bem heróica, né? Você tem que ter fé, irmão, cova dos leões e tal, essa perseguição, essa luta era no contexto, né? Da minha década de 90 de infância, que o evangelho era mais assim, uma coisa que ainda era difícil ter crente, colega crente, era difícil. E aí, quando você vê Daniel, você pensa, nossa, Daniel na cova dos leões, que coisa. Quando você vê na história bíblica a representação dos desenhos da escolinha dominical, ele é um menino. Mas na história e nos fatos reais, ele era um idoso na cova dos leões. Antes de ir para a cova dos leões, antes dessa companhia de amigos que ele andava, né, homens de fé, Sadraque, Mesaque, Abednego, né, Misael, Ananias, Azarias, sei lá, não esqueci o nome dos meninos. Esses meninos tudo já tinham sido jogados lá na fornalha ardente. Antes disso, Daniel e esses coleguinhas já tinham adolescentes sido sequestrados para morar na Babilônia, para servir o rei. E eles negaram as iguarias do rei fazendo jejum. Não é jejum de 21 dias não, é jejum de 3 anos, sem se contaminar com a comida impura do rei. A fé deles começou lá atrás, 3 anos sem se contaminar na comida do rei, com 12 a 16 anos, depois sendo governadores, depois Deus já foi provando quem Ele era, eles foram conhecendo a Deus a ponto de chegar, vai jogar na fornalha? Pode jogar. Vai jogar na cova dos leões? Pode jogar. Porque já sabia quem Deus era. Então eu peço a Deus hoje, especialmente, para que eu e você saiamos daqui não só lembrando desses fatos que a gente aprendeu, não só aprendendo sobre crer em Deus pela fé, não só aprendendo a superar a crise e em olhar e manter os nossos olhos no consumador da nossa fé, mas principalmente em aprender com cada experiência e contabilizá-las e somar essas experiências. Olha, o mesmo Deus que foi lá no meu casamento há 30 anos atrás, que proveu a minha cama, minha geladeira, que me deu tudo que eu queria, que
eu precisava. O mesmo Deus que fez milagre, organizando tal e tal detalhe na época que eu estudei. O mesmo Deus que custeou meu curso, meu seminário, que me dava bombom para me comer quando eu queria e eu não tinha dinheiro e Deus dava. Essas experiências pequenas que Deus foi te dando, foi tendo, essas experiências são um acervo para que você conheça o seu Deus e lembre que Ele também vai estar no dia que você for lançado na fornalha. E que ainda que o fogo te queime, vai promover o reino dEle, a glória para Ele. E tem um objetivo maior. Ele sabe o que é melhor para mim e Ele não perde o controle. Quando parecer que está tardando, lembre-se de Lázaro. Às vezes Deus quer que demore 4 dias para que as pessoas não tenham dúvida que Ele é na sua vida. Às vezes Deus quer que chegue no momento do improvável, do impossível para os homens, para Ele fazer. E às vezes vai ter momento que Deus também vai falar, eu não vou fazer, porque a minha graça te basta, é melhor assim para você. E a gente vai entender que se Deus quiser, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus, né? Igual o louvor que a gente canta, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, Ele também é Deus. Pode demorar, pode parecer que está tardando, mas Deus não tarda, Ele age na hora que Ele precisa agir. Amém? Depois, na hora que a gente terminar aqui, se o José Maurício quiser contar a experiência dessa semana com os irmãos, a gente corta a live, né, para você falar mais para os íntimos, mas como que as circunstâncias vêm na nossa vida, mesmo quando a gente é fiel, né? Para concluir aqui, o resultado, né, da intervenção de Jesus na ressurreição de Lázaro, ela tem 2 reações. Primeiro, no verso 45 fala que muitos judeus creram, vamos lá para o verso 45, muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Então muitas pessoas creram, e quem crê será salvo, não é assim? Crê em Jesus, será salvo, tu e tua casa. Esses homens creram. Então a morte, 3 dias a mais, 1 dia a mais, que Jesus deixou o homem morto lá, promoveu salvação e vida para as pessoas. Será que a gente está disposto a sofrer um pouco mais por qualquer circunstância que for, se for necessário para salvar outras pessoas, para que a glória de Deus se manifeste? No verso 46, então os chefes sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. O que estavam fazendo? Perguntaram eles. Ali está um homem realizando muitos sinais miraculosos, né? Outras pessoas não creem e rejeitam. E aí depende de nós. O Senhor dá essa escolha para nós. Se a gente quer crer, continuar crendo, ou se a gente quer rejeitar. Se a gente quer aplicar a palavra dele, ou se a gente quer simplesmente deixar ser mais uma mensagem de mais um domingo, de milhares, de centenas que eu vou viver. Que o Senhor nos ajude, né? Vamos orar? Que o Senhor nos ajude a praticar essa palavra. Eu sei que a palavra hoje foi um texto simples, tão conhecido, mas eu quero trazer ao seu coração essa palavra de ânimo, de motivação, de entender que Ele é Deus, que Ele governa a nossa história, que às vezes parece que tarda e que falha, mas Ele não está tardando nem está falhando. Ele está produzindo um contexto ideal para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Amém? Feche seus olhos. Se você lembrou de alguma coisa específica que você tem vivido, coloque diante de Deus, no seu privado, no seu secreto. Apresente diante de Deus a angústia e o sofrimento, às vezes, de se sentir humilhado, principalmente por ser servo dele, e as pessoas às vezes não entenderem que os servos também passam situações difíceis. Às vezes tribulações, situações que fazem tanto mal para a nossa alma, para o nosso coração. Às vezes circunstâncias que a gente espera e fica esgotado, parece que não vai chegar. Que a gente possa entregar para o Senhor e falar: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor é Deus. Se o Senhor não quiser, eu vou te louvar assim também, porque eu não entendo, mas eu sei que o Senhor faz o que é melhor. A tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável, ainda quando a minha percepção dela não é. O Senhor sabe o que é melhor para mim. Nós confiamos no Senhor, tu és bom, tu és fiel. Não há outro, Pai, não há outro. Eu preciso de um milagre.
transforma minha vida ao meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Vamos, Senhor, Pai. Senhor, nós precisamos de um milagre do Senhor. Nós precisamos, Senhor, da Tua intervenção também na nossa vida, em várias circunstâncias. Mesmo quando parecer que não, Pai, nós queremos confiar. Nós queremos ver, Senhor, a Tua mão e esperar o tempo necessário para que ela haja na nossa vida. Nós confiamos, entregamos ao Senhor todas as coisas. Tu és o Deus que governa a nossa história. Tu és o Deus que tem o controle sobre tudo e nós confiamos no Senhor. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Resolve a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nesta hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, Peça a Ele, muda a minha história. muda a minha história, Mas muda a minha história para promover glória e honra ao Teu nome. transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, O Senhor tem poder, Pai. muda a minha Ainda quando as pessoas ao nosso redor falar que já está fedendo porque tem 4 dias. Quando as pessoas falarem que seria impossível, improvável, nós confiamos em Ti. Faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Amém, Senhor. Obrigado, Pai. Confiamos em Ti, te entregamos, ó Deus, a nossa vida, te entregamos tudo que diz respeito a nós. Como nós aprendemos aqui hoje, o Senhor tem poder. Às vezes o Senhor tarda,
aos nossos olhos, mas na verdade o Senhor não está tardando, o Senhor está cumprindo os seus propósitos. Pai, nós escolhemos um dia entregar nossa vida para o Senhor e nós permanecemos com essa decisão. Faça a tua vontade em nós. Não nos deixe, Senhor, ser passivos, de não viver em fé, mas também não nos deixa, Senhor, ter uma fé que pensa que pode estipular as coisas que o Senhor vai fazer. Nós somos teus servos, o Senhor é o nosso Deus. Nós nos submetemos à tua vontade e que ela seja boa, perfeita e agradável. Que sejamos, ó Deus, experimentados do Senhor. Que sejamos, ó Deus, pessoas que podem comprovar essa fé, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, você que está em casa, eu quero deixar para você nosso contato aí embaixo, pelo próprio Facebook você tem. Você pode entrar aí nas mensagens e mandar uma mensagem para nós. Se você precisa de caminhar com Jesus e quer um aconselhamento, quer ajuda, quer uma direção, quer um norte, não importa em qual cidade você estiver, pode procurar a gente, que a gente tem várias igrejas em outros lugares. Ainda se a gente não tiver uma igreja da Lagoinha para te atender, nós vamos te indicar outra igreja que você possa ser cuidado e amado para servir e se entregar para Jesus também, para viver esse privilégio. Vai viver uma semana santa e linda em nome de Jesus.